Bom, pessoal, eu venho aqui falar sobre um tema muito importante quando você vai estudar limite no cálculo diferencial, e é muito aplicado nesse conteúdo que eu acabei de falar, e muitas pessoas elas saem mal ao aprender limite porque não dominam esse conteúdo, que é a fatoração de polinômios. Bom, existem algumas regras para fatorar polinômios, eu vou descrever aqui algumas, mas o que seria fatorar? Na verdade, fatorar uma expressão seria escrever essa expressão como um produto de fatores. Né? Uma expressão onde aparece uma soma ou diferença, você vai transformar essa expressão em produto de fatores, fatores algébricos. Né? Então aqui eu coloquei algumas regras. Vamos começar com o fator comum em evidência. Né? O que caracteriza a expressão para ser fatorada pelo fator comum em evidência, por essa regra que leva esse nome? Né? Então, eu vou escrever aqui para vocês, ó, fator comum em evidência, todos os termos, já escrevi ali, né? Mas eu vou escrever aqui novamente para quem for acompanhar o vídeo poder saber o que estou falando. Todos os termos da expressão apresentam a variável x. Isso significa que nesse exemplo que eu escrevi aqui agora, todos os termos da expressão têm o fator x em comum, ok? O que a gente pode fazer então? Nós podemos colocar esse x em evidência. Colocar o x em evidência significa dividir todos os termos da expressão pelo x, que é o fator comum aqui no nosso caso. Né? Então aqui eu vou escrever aqui, ó, essa simbologia que eu coloquei aqui, menos 2x dividido por x, significa que eu estou dividindo o termo menos 2x por x. E aqui, mesma coisa para o x ao quadrado. Eu vou dividir o x ao quadrado por x. Ao dividir x ao quadrado por x, eu obtenho x. E ao dividir menos 2x por x, eu obtenho menos 2. Eu indiquei aqui a divisão, né? X ao quadrado por x, menos 2x por x. Esse parêntese que aparece multiplicando x, essa expressão aqui que aparece como um produto, é a forma fatorada da expressão. Forma fatorada da expressão. Depois eu vou disponibilizar esse arquivo em PDF no site docente, e aí vocês vão poder ter acesso a esse arquivo. Então a expressão x ao quadrado menos 2x é a mesma coisa que x multiplicando x menos 2. Se você desenvolver o lado direito dessa igualdade, você vai chegar no lado esquerdo dela. Vamos para um próximo exemplo aqui. 4x ao cubo menos 8x ao quadrado. Eu tenho uma expressão algébrica onde o x ao quadrado ele é fator comum em todos os termos. Né? Aqui no x ao cubo aparece um x ao quadrado aqui. X ao cubo é x ao quadrado vezes x. Aqui no x ao quadrado, obviamente, aparece ele. Só que além desse x ao quadrado, aparece o fator 4. Né? O 4 ele é múltiplo do 4, desculpa, ele é divisor do 4 e é divisor do menos 8 também. Então eu posso dividir todos os termos pelo 4 e também pelo x ao quadrado. Portanto, o x ao quadrado é o fator comum que a gente pode colocar em evidência. Né? Assim como eu fiz lá no outro, deixa eu fazer aqui. Aqui vai ficar, eu estou indicando a divisão de 8x ao quadrado dividido, desculpa, 8x ao cubo, né? Eu coloquei x ao quadrado ali, mas vocês na hora de estudar é x ao cubo, dividido por 4x ao quadrado. Ok? Tem um erro ali na digitação, na escrita, na verdade, né? 8x ao cubo dividido por 4x ao quadrado. Não, tá certo, tá certo. É porque é 8x ao quadrado mesmo. Desculpa. 8x ao quadrado dividido por x ao quadrado. O primeiro termo que é 4x ao cubo, né? O primeiro termo aqui é 4x ao cubo. Desculpem a falha aí, mas é porque eu estou com um pouquinho de pressa. Dividido por 4x ao quadrado. Beleza.
O 4x ao cubo dividido por 4x ao quadrado dá x, ok? E o menos 8x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado dá menos 2. Eu divido o menos 8 por 4, dá menos 2. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Beleza. Aqui estão indicadas as divisões, depois qualquer dúvida é só falar comigo em sala. Bom, a gente viu aqui o fator comum e evidência, primeira regra. Agora a segunda regra é a diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados sempre pode ser aplicada quando eu estiver trabalhando com a diferença entre dois números, mesmo que esses não sejam quadrados perfeitos. Ok? Então aqui eu tenho x ao quadrado menos 4, né, uma expressão algébrica representada pela diferença, e aqui os termos que aparecem na expressão são quadrados perfeitos. Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro, a raiz do segundo, né, a raiz x quadrado x, raiz de 4, 2. Então a gente pode escrever essa diferença entre x quadrado e 4 como um produto de uma soma por uma diferença. Então aqui, x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x mais 2. X mais 2 seria raiz do primeiro mais raiz do segundo, multiplicado x menos 2, raiz do primeiro menos raiz do segundo. Ok? Tem aqui um outro exemplo, né? 4x ao quadrado menos 16. É uma diferença, então eu posso escrever como um produto da soma pela diferença. 4x ao quadrado, tirando a raiz disso, isso é 2x. Raiz de 16 é 4. Então, 4x ao quadrado menos 16 é o produto da soma das raízes pela diferença. Então, 2x mais 4 que multiplica 2x menos 4. Depois vocês podem, na hora de estudar, desenvolver todos esses parênteses que aparecem do lado direito das igualdades e vocês vão obter sempre o lado esquerdo. Se a fatoração estiver correta, vocês vão obter a expressão do lado esquerdo. O terceiro exemplo aqui, com o produto da soma, pela diferença, com a fatoração da diferença entre dois quadrados, eu tenho x quadrado menos 2, onde o 2 não é um quadrado perfeito, né? Então a raiz quadrada de x quadrado, x, raiz de 2 não é exata, não é um número racional, vamos deixar aqui em forma de raiz mesmo, raiz de 2. Daí eu tenho a soma x mais raiz de 2 e a diferença x menos raiz de 2. Ok? E esse é o produto da soma das raízes pela diferença das raízes. Essa regra é bem simples, muito usada, muito útil no cálculo diferencial. Terceira regra aqui é a fatoração do trinômio quadrado perfeito, que eu vou apelidar de TQP. Um trinômio quadrado perfeito é uma expressão algébrica com três termos que possui as seguintes características. O primeiro termo da expressão e o terceiro termo da expressão, eles possuem o mesmo sinal, né? Então aqui, deixa eu fazer uma nota aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, primeiro termo deve ter sinal igual ao do terceiro termo. Nesse caso aqui tem, né? X quadrado é positivo, o terceiro termo é 4, também é positivo. O termo do meio do trinômio, o termo do meio deve ser o dobro do produto das raízes do primeiro e do terceiro termo. Isso está escrito aqui na nota, mas está escrito aqui embaixo também. Ó. Os sinais do primeiro e terceiro termo são iguais, o termo do meio é igual a 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do terceiro, é o que eu escrevi aqui, né? O termo do meio deve ser o dobro do produto das raízes, né? Faltou aqui o S, do primeiro e do terceiro termo. Beleza. Então vamos aqui, ó, raiz quadrada de x quadrado, x. O primeiro termo, a raiz é x. O último termo, que é o terceiro, a raiz é 2. A raiz de 4 é 2. O termo do meio é 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do terceiro. É 4x, correto. Só que aí vem o seguinte, na hora de escrever a forma fatorada do trinômio, eu posso escrever uma diferença ou uma soma, né? Eu vou escrever uma diferença se os sinais
dos termos primeiro e segundo forem diferentes, né? Se o sinal do termo do meio for diferente, é uma diferença. Se o sinal do termo do meio for igual aos dos demais termos, então é uma soma. Nesse caso aqui, o termo do meio é menos 4 e o primeiro termo e o terceiro termo são positivos. Portanto, vai ser uma diferença. E como que eu escrevo a forma fatorada? Está bem detalhado aqui, ó. Raiz do primeiro menos a raiz do terceiro ao quadrado. Se todos os sinais fossem iguais, seria raiz do primeiro mais a raiz do terceiro ao quadrado. Escrevi isso aqui, ó. Se os três termos têm sinais iguais, a forma fatorada terá uma soma. Caso contrário, diferença, né? Está aqui o segundo exemplo, x² mais 6x mais 9. A raiz x² x, a raiz de 9 3, o termo do meio é 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do último, então isso é um trinômio quadrado perfeito. Isso pode ser escrito como a soma das raízes do primeiro e terceiro termo ao quadrado, como aparece aqui na terceira linha. Um outro exemplo aqui, o terceiro exemplo dessa regra, 25x² mais 10x mais 1. Ok? A raiz de 25x² é 5x, a raiz de 1 é 1, 2 vezes 5x vezes 1 é 10x, então isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Eu pego as raízes, como todos os termos têm sinais iguais, eu escrevo a soma das raízes ao quadrado, das raízes do primeiro e do terceiro termo. Agora aqui o quarto tipo de fatoração, a fatoração de outros trinômios, né? Eu evitei escrever muito aqui no título para poder caber numa linha só. Eu estou querendo dizer do trinômio que pode ser fatorado na forma A que multiplica x menos x' que multiplica x menos x duas linhas, onde x' e x duas linhas são raízes da equação, da equação gerada pela expressão algébrica, né? Com um trinômio aqui de segundo grau, por exemplo, que não for quadrado perfeito, você pode procurar se nesse trinômio existe termos que anulam a expressão. Esses termos que anulam a expressão são chamados de raízes ou zeros do trinômio, do polinômio. E como que eu vou encontrar isso? Igualando o polinômio a zero e resolvendo a fórmula de Bhaskara. Ok? Então aqui a expressão x² menos 4x mais 3, primeiro eu vou ver se é um trinômio quadrado perfeito, e não é. Né? Por quê? Porque o termo do meio, que é o menos 4, não é o dobro da raiz do primeiro vezes a raiz do último. A raiz do primeiro é x, a raiz do último é raiz de 3, ficaria 2x raiz de 3 para ser um trinômio quadrado perfeito. E é menos 4, então não é. Então eu vou pegar essa expressão e vou igualar a zero e resolver a fórmula de Bhaskara aqui. Ok? Eu descobri que as raízes são 3 e 1. 3 e 1 são os números que zeram essa expressão. Se você substituir o 3 no lugar do x aqui na expressão, você vai encontrar zero. Vamos fazer um teste. 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 3, 12, 9 menos 12, menos 3. Menos 3 mais 1, ou menos 3 mais 3, 0. A outra raiz é 1. 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, menos 4, 1 menos 4, menos 3 mais 3, 0. Então, o 4, o 3 e o 1 são raízes da expressão, são zeros do polinômio. Portanto, a gente pode escrever esse polinômio como sendo o A é o número que multiplica o x², multiplicando a x menos a primeira raiz, multiplicando o x menos a segunda raiz. Né? Cuidado, quando eu digo raízes aqui, eu estou me referindo a raízes do polinômio, né? Da expressão algébrica polinomial, e não raiz do número, do termo lá. O que é raiz de um polinômio, ou zero de um polinômio? É o número que, quando eu substituo no x, faz aquela expressão dar zero. Então, aqui a forma fatorada daquele polinômio é x menos 3, que multiplica x menos 1. Okay? Deixa eu escrever aqui como nota, forma fatorada da expressão. Beleza. Aí aqui tem exercícios resolvidos, né? Onde a gente vai usar isso, essa ideia de fatoração de polinômios. A gente vai usar aqui, ó. Simplifique as expressões a seguir. Simplificar as expressões aqui uma coisa similar a gente aprende lá na matemática básica quando a gente é criança, simplificar frações, né? Deixar a fração na forma mais simples possível, cortar os fatores comuns que aparecem no numerador e denominador.
Então aqui, ó, o numerador x² menos 3x, denominador x² menos 6x mais 9. O numerador eu posso fatorar aqui nesse caso colocando o fator comum em evidência, que é o x. Então coloquei o x em evidência, x² dividido por x dá x, menos 3x dividido por x dá menos 3. O denominador é um trinômio quadrado perfeito, x² menos 6x mais 9, isso é x menos 3 ao quadrado. Ok? Então eu vou escrever na forma fatorada a expressão, né, numerador, denominador, e aqui eu pude cortar o x menos 3 que aparece no numerador com um x menos 3 que aparece no denominador. Né? Como é x menos 3 ao quadrado, significa que é x menos 3 que multiplica x menos 3. E aqui eu tenho a forma mais simples da expressão, da fração lá. Okay? Tem outro exercício resolvido aqui, ok? Eu vou deixar vocês darem uma olhada, que também é simples, né? O numerador é fatorável com uma diferença entre dois quadrados, e o denominador um trinômio da forma A que multiplica x menos x' que multiplica x menos x duas linhas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode escrever aí no blog, e se for meu aluno na universidade é só tirar comigo pessoalmente. Ok? Bom estudo a todos e até mais.